Saudações a todos, estamos aqui novamente nesse espaço em que nós problematizamos os temas, problematizamos assuntos e refletimos e meditamos sobre os temas atuais. E hoje eu vou falar sobre o racismo, sobre as múltiplas faces ou as múltiplas personificações, as múltiplas personificações que o racismo teve no decorrer da história. É um tema importante, é um tema que é cobrado, que são cobrados nas avaliações internas das escolas e nas avaliações externas, portanto, será útil para você. O racismo, ele, na sua origem, ele teve uma transformação em relação ao que nós pensamos hoje sobre o racismo. No passado, nos povos antigos, na antiguidade, a relação das pessoas ou das sociedades se davam a partir de um vencedor e de um vencido em uma guerra. Então, o vencedor na batalha, na guerra, ele passava a ser senhor e o vencido, ele era vítima de humilhação, de preconceito, submetido a trabalhos forçados e muitas vezes, entre aspas, desonrosos por parte daqueles que venceram as batalhas, as guerras. Então o perdedor, ele passou no passado a ser vítima desse preconceito, desse racismo e dessa xenofobia. O povo grego, os gregos antigos, eram muito vaidosos em relação à sua cultura, a cultura grega, a filosofia grega, as artes gregas. Tudo isso fazia com que os gregos se envaidecessem de si próprios, das próprias culturas. E eles também tinham um determinado preconceito em relação a outros povos. Então, no passado ou na antiguidade, o preconceito, a xenofobia, não se dava necessariamente pela cor da pele, mas por relações sociais entre vencedores e vencidos. Na Idade Média, a partir das grandes navegações, descoberta de novo continente, conhecendo novos povos, novas culturas, os europeus, então, eles chegam aqui na América, eles vão à África e entendem aqueles povos nativos como seres inferiores, como seres que tivessem uma cultura que fosse menos importante que a deles, os europeus. Então, no caso do Brasil e da América Espanhola, chegaram aqui os portugueses e os espanhóis e, no caso do Brasil, os portugueses tentaram escravizar ou fazer os índios trabalharem forçado, trabalho forçado dos índios, o que não deu certo, porque os índios eles se negavam ao trabalho forçado. Não que os índios fossem preguiçosos, não é nada disso. Pelo contrário, os índios não eram preguiçosos. Os índios produziam tudo aquilo que eles precisavam para eles viverem. Somente não se acostumaram a trabalhar como escravos. Daí os europeus, então, divulgavam a notícia de que os índios eram preguiçosos e não queriam trabalhar. Na verdade, os índios não queriam ser escravos. Portanto, a partir dessa dificuldade em fazer com que os índios trabalhassem de forma escrava, os portugueses então resolvem a utilizar os escravos africanos. Aquele comércio de negreiro, né, que eram transportados de navio para a América, para o Brasil, para trabalhar na cana-de-açúcar, para trabalhar servindo os seus senhores, e os europeus, então, para justificar esse preconceito, essa xenofobia, e justificar também
o ato de escravizar o negro, eles então utilizam da estratégia de denegrir a cultura negra, a cultura indígena, dizendo que os índios e os negros são culturas e raças inferiores. No caso, eles, os europeus, teriam a missão dada por Deus para levar a cultura, para expandir a cultura europeia, a religião católica para os povos, os novos povos, os nativos do novo continente. Então, os europeus eles passam a praticar esse aculturamento de maneira mais forte, onde eles querem que os índios e que os negros adequem, ou melhor, aceitem a cultura europeia. Daí a ideia de evangelizar os índios, mudar o hábito, a cultura dos povos africanos, o que não deu certo. Na Idade Moderna, a partir do século XVI, com as novas conquistas, com as novas mudanças, as conquistas econômicas e as tecnologias, se formam então a ideia de mais evoluídos e menos evoluídos. No caso, quem domina essas tecnologias, quem domina essa economia são os europeus, e eles justificam essa ideia de que eles são melhores, os outros povos são piores. Eles passam a enxergar de maneira xenofóbica, de maneira preconceituosa, todos os povos que não tivessem a cultura, que não tivessem a religião, que não tivessem o pensamento europeu. Então se expandia nesse momento a ideia de que era a vontade divina e um caminho sem volta na história, de que eles, os europeus, seriam responsáveis por dominar o mundo. Então, eles tinham esse conceito de que era uma vontade divina e era uma predestinação histórica, o fato deles dominarem as raças inferiores. Eles viam os outros povos, principalmente os negros e os africanos, como raças inferiores. Então, sobre o pretexto de expandir o cristianismo, houve uma total dominação da cultura europeia em relação às demais culturas. Já na África do Sul, a partir do século XIX, foi implantado ali o apartheid, a separação, cujos colonizadores da África, os europeus, implantaram uma rigorosa legislação separatista. Então, no continente africano, mais precisamente na África do Sul, os colonos, aqueles europeus que foram para lá, eles criaram uma rigorosa legislação separatista dentro do território de maioria negra, onde os brancos e os europeus eles passam a ter privilégios que os negros não tinham. A segregação entre a população negra e branca. O apartheid simbolizava ou significava isso, uma separação entre negros e brancos. Os brancos tinham privilégios garantidos e os negros não. Então o racismo, no sentido em que nós estamos falando, ele vê os outros povos como inferiores. Eles possuem ou eles têm a raça pura, eles são a raça pura, a raça evoluída, a raça que chegou no ápice da humanidade, enquanto os outros povos ainda estão numa escala inferior, galgando por alcançar algo superior. Durante a Idade Média, o racismo ou preconceito também se baseia na cultura e na condição social. Todo aquele que não fizesse parte da elite, também era visto de forma preconceituosa.
O racismo, ele não depende exclusivamente da cor da pele para existir. A escravidão se pauta na ideia darwinista. Charles Darwin, no século XIX, ele então cria a teoria através do seu livro A Origem das Espécies, lançado em 1859. Vão utilizar essa teoria de Darwin para justificar aquele pensamento preconceituoso europeu, em dizer que existe alguém, uma raça, um povo que é mais inteligente, que é mais apto, que é mais capaz, superior, enquanto as outras raças são inferiores. A Espanha tem um caso peculiar de preconceito. Por quê? A Espanha foi um dos países que mais utilizaram a Inquisição da Igreja Católica para combater aqueles que não eram católicos. Então, na Contra-Reforma, a Igreja Espanhola ela começa a utilizar a Inquisição, ou tribunal, onde ela levava todos aqueles que não eram cristãos católicos aos tribunais e, com a acusação de heresias, matavam, prendiam e cometiam barbárie. Só que na Espanha do século XV e XVI, as vítimas do preconceito eram os judeus e os muçulmanos. Por serem judeus e muçulmanos, então eles eram vistos de maneira xenofóbica. Tanto é que a igreja determinava que ou eles se convertiam ao catolicismo ou eles seriam perseguidos e deveriam ser banidos ali da Espanha. E muitos judeus ali, eles se convertiam ao catolicismo, mas de maneira fraudulenta. Na verdade, eles se fingiam de convertidos para não serem perseguidos. E com o passar do tempo, nem essa conversão já estava sendo aceita. Então eles queriam eliminar do território todos aqueles que não fossem da religião católica. Hitler, ele se aproveita bem desta questão da teoria da evolução, né, com as ideias de Charles Darwin. Não que a teoria das espécies ou a teoria de Charles Darwin fosse preconceituosa, porque a ciência hoje, ela comprova que não existe essa questão de raça superior ou raça inferior. Mas, na época, ela foi muito utilizada. No caso de Hitler, na questão da raça ariana ou arianismo. O que é a raça ariana? Vem de Ária, ou seja, nobres. E eram os povos nórdicos e germânicos que eram entendidos, ou era entendido que esses povos, eles eram o ápice da civilização, né? Eles eram o ápice, teriam chegado no topo da civilização, enquanto os demais povos não. Mas, na verdade, é a questão da cor da pele, né? Então, a Alemanha do século XX se desenvolveu teorias racistas, onde Hitler a executa levando milhões de pessoas à morte. Já na atualidade, nós sabemos que os Estados Unidos é um país extremamente preconceituoso. Até a década de 50, a década de 60, existia banheiros para brancos, banheiros para negros. Existia bebedouro de água para brancos e outro para negros, separados. Os brancos e os negros não entravam na mesma porta. Então isso nos leva ao histórico de preconceito, de xenofobia dos americanos. Tanto é que a Guerra da Secessão, que aconteceu nos Estados Unidos, secessão, ato de separar, separação, também conhecida como Guerra Civil Americana, aconteceu entre 1861 a 1865, entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Quais foram os motivos? A secessão americana
foi motivada basicamente pelas diferenças sociais entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Os estados do norte eram caracterizados pelo desenvolvimento manufatureiro, com a existência de pequenas propriedades agrícolas e predominância do trabalho livre e assalariado. E no sul era caracterizado pela dependência do cultivo agrícola baseado no sistema de plantation. É o sistema econômico, a grosso modo, que produzia com baixo custo. E eles utilizavam o sul, a mão de obra escrava. Não que o norte fosse anti-escravagista porque eles eram bonzinhos e o sul defendia a escravidão. Não, o norte, na verdade, defendia a liberdade, a não escravidão, muito mais por interesses econômicos e financeiros do que por questões humanitárias. Mas no caso, né, essa guerra fez com que milhares de pessoas morressem nos Estados Unidos, até que por fim o racismo, ou melhor, a escravidão, ela deixa de existir nos Estados Unidos. Então essa questão do racismo, essa questão da escravidão, ela perpassa pelos períodos históricos e a cada momento ela apresenta uma faceta, ela apresenta uma roupagem, mas o dano disso, o dano desse preconceito, desse racismo é enorme. Nós precisamos, através da educação, através do conhecimento, levarmos a informação ou as informações de que não existe uma raça superior à outra, não existe uma raça pura e outra não pura. Nós fazemos parte de uma mesma raça, nós somos todos humanos, isso nos iguala. As culturas podem ser diferentes, mas não existe uma cultura mais importante que a outra, não existe uma cultura que prevalece sobre a outra. Todas as culturas, todas as formas sociais, todos os conhecimentos produzidos, eles são importantes para a raça humana. Então, se o racismo é a segregação, se o racismo é a divisão, é a separação, nós temos que combater isso através da informação, através da formação e através da educação. Eu agradeço você por estar me ouvindo e até uma próxima. Um abraço.